abençoe, irmãos. Bom, não precisava nem falar mais, né? Foi tão bom, tão bom. A gente tem que ser agradecido a Deus. Acho que nenhum de nós, se não tiver oportunidade, deve ser agradecido a Deus. Muito bom isso daí. Parar e ouvir a palavra e saber que ela é verdade. Não importa o que as outras pessoas pensam ou digam, é você que sabe que é verdade. Isso é muito bom. A gente agradece a todos, irmão Sebastião e família que nos recebe aqui, pastor Mendes, que nos traz até aqui. Deus abençoe. Eu quero fazer a leitura em São João, capítulo 16, versículo 12. São João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Poderoso Criador, é tão bom podermos ver que o próprio Espírito Santo fica aguardando a hora de sua manifestação. Estamos certos desta vitória que o Senhor dá a cada um de nós. Ajuda desde a criança até nós, os anciãos, que tenhamos a guarda do Senhor, a proteção do Senhor, para tudo o que estamos fazendo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Se você notar, a Escritura diz que o Espírito Santo, como pode ser assim? Porque o Espírito Santo não falará de si mesmo. Porque era a vinda do Espírito Santo. Certo? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então, o Espírito não fala de si mesmo. Somos oferecidos desobedientes, ingratos, porque queremos falar de nós mesmos, enquanto nem o Espírito Santo fala de si mesmo. Tem coisa que é incrível, né? A gente lê a Escritura assim, e ela é vivificada, na hora, a palavra é vida, mas ela é vivificada na hora que você lê e ela se manifesta, certo? O Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo não diz nada de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido. E de quem foi que
o Espírito Santo ouviu. Foi Jesus que falou. Certo? E o Espírito Santo, ele não diz nada de si mesmo, mas tudo o que dirá, terá ouvido. Ele ouviu aquilo. Por isso, irmão Brana veio mostrar para nós que essa era do Espírito Santo não foi o que nós pensávamos que era no tempo de Pedro. Ele disse que a era do Espírito Santo, essa era que você, blasfemando, você estaria perdido, não era falar de Pedro, era falar exatamente quando o Espírito Santo fosse falar, e ele não estaria falando de si mesmo. É no tempo de Brana que o Espírito Santo estaria falando. Porque no tempo de Jesus o Espírito Santo falou. Mas a Bíblia está mostrando um outro tempo que o Espírito Santo falaria. E não falaria de si mesmo. Se você acompanha a mensagem de William Brana, ele pregou tudo que Jesus pregou. Ele pregou tudo que Paulo pregou, tudo que o Espírito tinha falado. Ele não falou de si mesmo. Nem o Espírito Santo tem que ter um corpo. Você sabe disso. O Espírito Santo tem que ter um corpo. E o corpo, cada coisa que vai chegando fica mais difícil para os outros crerem. E o corpo do Espírito Santo é branco. Eu sei que Jesus é o corpo do Pai, que é Espírito Santo. Mas saber agora que o corpo do Espírito Santo, no último dia, é outro homem. Por isso o irmão Brana foi contra aquele povo que chamou ele de Jesus Cristo. Porque ele não era Jesus Cristo, ele era Abraão. E o Espírito Santo estava falando no tempo do irmão Brana tudo o que ele ouviu do tempo de Jesus. Do tempo de Paulo, do tempo de Pedro. Se você nota, o Espírito Santo está falando tudo o que João falou na ilha de Patmos, escreveu. O Espírito Santo está falando através de quem? Brana. Então a gente deve agradecer a Deus por ver a submissão do próprio Deus quando tem que fazer uma obra. A gente olha isso para Jesus. Jesus mesmo diz, o filho não sabe o dia e a hora. Como pode ele falar isso? Ele era Deus. Mas não era o ministério dele naquele dia. Então ele diz, o filho não sabe. Os anjos também não sabem. E não adianta você querer ser um anjo, porque aí você não sabe. Certo? O filho também não sabe. Só Deus, o Espírito Santo, sabe. E quando ele vai expressar aquilo, ele tem que ter um corpo, que não é aquele filho. Guarde bem, o corpo de Deus no último dia não é o corpo daquele filho chamado Jesus. É outro corpo. Por isso ele veio no amanhecer com um corpo chamado Jesus, e no entardecer o Espírito Santo vem num corpo chamado Brana. Oh, isso daqui não é vó Rosa, não, filho. O povo não percebe porque não é para eles. Eles diziam que a vó Rosa era o Espírito Santo. Certo? Então, isso daqui não é vó Rosa. Isso daqui é Deus.
O Espírito Santo, nesse dia final, ele estava sujeito à palavra daquele dia, e o Espírito Santo, no dia do irmão Brana, exigiu que o irmão Brana também fosse sincero e não falasse para ninguém a terceira etapa. Porque o Espírito Santo tinha mais uma etapa para operar na terra. Agora, eu olhando para o espelho, eu me decepciono se eu for esse corpo. Você olha para o espelho de Deus e se decepciona. Como pode? Eu? Mas isso foi o que Jesus falou. Que não fazia nada sem que primeiro o Pai o mostrasse. Isso foi o que Brana falou. Que ele não falava nada senão aquilo que Jesus falou, que os apóstolos falaram. E chega no nosso tempo, nós não podemos falar nada senão aquilo que Jesus falou, Brana falou. E a parte que nos toca é a parte que eles não podiam falar. Sempre em cada época tem uma parte que toca ao povo daquele dia, que o povo do dia anterior não podia saber. E que aquele mensageiro, como o próprio filho, diz: o dia e hora nem o filho sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Eu gosto de ver isso, porque o próprio Deus, ele trabalha de várias formas, com vários homens, e se você souber de uma forma correta, guarde isso. Deus, o corpo dele, o corpo de manifestação, o corpo original, que não há outro onde se pode ver Deus, é Jesus e Yeshua. Esse é o corpo. Todos os demais corpos vieram por sexo, mas esse veio pela própria obra do Espírito Santo. E ele então só fazia o que o Espírito Santo, que o havia gerado, dizia para ele fazer. Então você tem que tomar isso, seja no céu, seja no milênio, seja na eternidade. Você tem que saber que tem este corpo, Jesus, Yeshua, no hebraico. Você tem este corpo. Agora Deus trabalhou em Moisés e o nome dele era Moisés. Deus disse para Moisés: tu serás Deus para seu irmão. Mas logo Deus entra em uma outra operação. Deixa eu ler para vocês, que vocês já conhecem, mas eu quero falar através da leitura. E eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. E se você perceber, naquele dia, se Deus chamava Moisés, vamos passar por isso, certo? Deus chamava Moisés. Moisés fazia todo o milagre, mas quem estava falando era Arão, que Moisés era Deus. Ele não tinha nem que mover, nem que trabalhar para aquilo. Era Deus. Deus se limitou àquele corpo para mostrar aos filhos de Israel o que ele era, e que ele, como Deus, respeitava Moisés, e que sua irmã não o respeitou, e que seu irmão não o respeitou, mas Deus respeitou a Moisés, porque Deus estava em Moisés.
Então a gente encontra o nome de Deus naquele dia. O eu sou, que não é nome, mas estava num homem com um nome, Moisés. Mas logo Deus deu uma outra promessa, que aquela promessa era para o novo nome, que viria nos últimos dias, e que seria representado no mensageiro depois de Moisés. Seria representado através de Josué. E vocês têm na era de Pérgamo, que o irmão Brana fala sobre isso no parágrafo 56 em diante. Aquilo era uma representação do mensageiro do último dia. Então, a gente vê Deus manifestando o nome em Moisés, e Moisés era um tipo de Cristo. Agora, Deus estava manifestando um novo nome através de Josué, e que aquilo seria cumprido centenas e centenas de anos mais tarde, quando ele estivesse numa carne outra vez, Deus num corpo outra vez, em William Marion Branham. Você sabe por que nós pregamos isso hoje? Isso não podia ser pregado no tempo do irmão Branham. Ele não aceitava isso. E era. Quem falou foi ele. Mas por isso a terceira puxada não podia ser falado para ninguém. Os Estados Unidos não soube. Ele pregou os 7 selos dentro do tabernáculo Branham. Você pensa que é uma grande coisa. Eu vou nos Estados Unidos, eu vou visitar o tabernáculo Branham. E glória! O tabernáculo Branham com William Branham não soube nada do 7º selo. Se com William Branham não soube nada, com William Collins piorou. É que não teve jeito de saber, não era para saber. Com o irmão José Branham ainda não sabe, porque o irmão Branham estava mostrando que isto seria manifestado na terceira puxada. E a terceira puxada, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então ninguém soube, porque o irmão Branham nunca falou para alguém. Mas a gente vê ele falando tão claro, né? Irmão Liveio, você sabe o que significa Branham? Irmão Branham acho que nunca falou aquilo. Nas mensagens, a primeira vez que a gente encontra. Ele sempre, você sabe o que significa Abraão? Mas nesse dia diz, você sabe o que significa Abraão? Depois da abertura dos selos. Perfeito, perfeição. Isto é, Deus queria mostrar para nós, como diz T.L. Osborne, com quem ele pareceu. Tendo um homem na terra, Deus não pareceu Oral Roberts, Deus não pareceu Billy Graham, homens abençoados por Deus, Deus não pareceu eles. Mas quando você chega em Branham, está com quem Deus pareceu. Você viu o que ele fez, as operações, é maravilhosa, mas a palavra, que é o ministério que Jesus não podia pregar, que os apóstolos não podiam pregar, que os mensageiros das 7 eras não podiam pregar, agora veio tudo, Deus descendo do céu como um anjo forte com o livrinho aberto, que ele não deu para Jesus, o corpo de Deus que me salvou, que te salvou, o sangue que foi vertido foi do Espírito Santo. Porque era uma geração do Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá. E este santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eles não podiam ver isso no dia de Jesus, porque mataram Jesus, eles não conheceram Jesus. Se eles conhecessem, isso é Deus, eles não matavam. E quem não conheceu? O próprio povo de Deus, os judeus. Não vamos nem falar dos romanos, os judeus. E aí você vem por todos esses milênios, chegando aqui no tempo de William Branham,
Quem foi que não conheceu William Branham? Qual povo? A gente chega a um ponto de ver a manifestação de Deus que eles não podiam ver no tempo de Jesus. Não podiam ver no tempo de William Branham. Irmãos, nós devemos ser mais agradecidos, porque nós podemos ver, podemos ouvir o que Jesus não podia falar. O que Branham não pôde falar para ninguém. William Branham teve vários amigos, mas ele disse que com a pregação dos selos ele ia perder mais de 10 mil amigos. Ele sabia disso. E se você crê nos selos, na revelação dos selos, você vai perder amigos. Não adianta você pensar, eu vou angariar amigos. Você vai perder amigos. A revelação faz você perder amigos, mas você ganha a palavra, ganha Deus, ganha a revelação do dia. Isso é o que mais importa a cada um de nós. Mas as pessoas estão querendo ter amigos. Nós não viemos aqui para ter amigos. Nós viemos aqui para poder ter a palavra. E tendo esta palavra, tendo esta revelação, quem quer ser meu amigo? Se você falou que Branham é novo, não quer nem te ver. Não quer ser nosso amigo. Aí vem os outros, eles até pensam que vocês são pagos para pregar o que vocês pregam. Que vocês pregam tão bem e que eles nunca vão chegar a entender. E prega e coloca as coisas tudo no lugar certinho. E nós perdemos amigos. A gente ganha novos. Você perde família, ganha uma nova família. Tem hora que nem a família te quer. Porque ela vem de uma tradição e ela acha que aquilo é verdade, ela acha que a Trindade é verdade, ela nunca percebeu que aquilo é do diabo, é da Igreja Católica. Eles nunca perceberam isso. Como que eles vão querer aceitar a mim e a você? Para eles gostar de nós temos que falar o que eles gostam. E nós não podemos falar o que eles gostam. Nós temos uma mensagem a entregar. Ela é diferente, nem Jesus sabia, nem Branham pôde falar para alguém, e nós não somos ninguém, e Deus diz, é para vocês mesmos, é para você, não é o entendimento, não é a sabedoria, não é o estudo, é a revelação, é o tempo certo. Essa mensagem não podia vir no tempo que ela veio aqui no Brasil, por volta de 70. Essa mensagem que estamos pregando agora, não podia vir lá, ninguém sabia, nem de Branham. Ninguém sabia do batismo em nome de Jesus Cristo. Essa mensagem não podia vir naquele tempo. Eles tinham que aproveitar, mesmo que o Cordeiro tinha saído do trono, o Brasil tinha que aproveitar a mensagem do sangue. Mas hoje não é mais a mensagem do sangue, ela foi durante as eras, ela foi depois que o irmão Branham pregou os selos e a mensagem veio para o Brasil no final. Mas hoje ela não é mais do sangue. Talvez você pode não entender isso. Como já pregou que não era lá, mas lá nós ouvimos uma mensagem que não podia saber dessa daqui. Já pensou bem, se a gente ouvisse em 70, o Cordeiro saiu do trono, Deus não é mais mediador. Eu falei, o que é isso? Esse povo é doido. Hoje nós já somos loucos. 40 anos depois nós somos doidos para eles. E isso já tinha acabado naquele tempo, mas Deus deu uma oportunidade para o Brasil ouvir. Por isso, os bons pregadores que naquele tempo eram consagrados, sim, hoje eles podem ter virado a casaca. Mas eles eram bons pregadores, eles eram ungidos por Deus para pregar, a mensagem veio para o Brasil, eles pregaram, era aquilo que eles tinham naquele dia. É o que o pastor Joaquim Gonçalves Silva pregou, é o que o povo tinha para aquele dia, não podia ter isso daqui.
Deus reservou isso porque nós estávamos inclusos em 40 anos de deserto, para poder morrer os velhos crentes da mensagem e chegar novos crentes com uma palavra nova, com uma Bíblia nova, com a mensagem nova. William Branham diz: quando a Bíblia foi aberta, revelada, ela se tornou nova através da revelação dos 7 selos. Não foi para o tempo deles. Então você tem que entender, é porque o fulano não trouxe, não é para ele, não era para aquele tempo, é para agora. Entende? Isso veio no ano 2000. Antes do ano 2000, a gente já pregava isso em 1996. A gente já estava pregando estas coisas, mas não era para aquele tempo. Agora sim, o novo nome esclarecido, me parece que uns 10 anos depois, eu já criei um novo nome e fui esclarecer melhor. E o povo começou a cantar sobre o novo nome Branham em 2006, 2007. Agora pensa bem, não podia ouvir naquele tempo. Hoje nós estamos ouvindo coisa que não podia ser falado no ano 2000. No ano 2000 não podia falar. Nós temos João. Não podia falar. A gente tinha, mas não podia falar. Nem a gente sabia. Mas a mensagem que nós tínhamos já era a mensagem de João. Então, para tudo tem o tempo. E o Espírito Santo, meu irmão, ele caminha certinho. Ele dá essa mensagem para o povo no dia certo. Quando ele deu a mensagem de um só homem, um só pastor, uma só igreja, para todos nós, e que vocês comeram esta mensagem, não podia ser dada antes, tinha que ser dada ali. Tinha um grupinho de ministros ao nosso lado que tinha que sair correndo, que tinha que ir embora. Eles não podiam ficar conosco. As melhores pessoas, ao meu ver, bons pregadores, ao meu ver, queria que eles estivessem até hoje aqui, mas por causa de uma mensagem, eu os perdi. E precisava ter pregado essa mensagem. Jesus, eu creio que ele parou, mas se eu pregar, eles vão embora mesmo. Mas diga para ele, eu creio que o Pai fala para eles que eles têm que comer sua carne, que eles têm que beber seu sangue. Você vai ver se esses homens aí são crentes verdadeiros. Vocês vão ver, você vai ver se eles são verdadeiros pregadores. Você os escolheu, mas são hipócritas. Diga para eles: se vocês não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, vocês não têm vida em si. Correu, foi tudo embora. 70 pregadores foi embora. Só ficou o Judas. O Judas, ele é mais teimoso. O Judas, ele fica até no final da mensagem. Você pensa que nós perdemos Judas? Não. Por incrível que pareça, não perdemos o Judas. O Judas vai até no final da mensagem. Judas fica na espreita. Crê, mostra para todos nós. É verdade, está aí. Ele está de olho. Viu uma falha no ministro, viu uma falha no irmão, numa irmã. Você agora vai falar: meu Deus, é melhor que eu fosse cego. Começa a falar. É isso daí, meu irmão. Você precisa aprender. Se tem alguma falha, tem falha na igreja, tem falha no ministério. Nós somos humanos. Qual humano que não tem falha? Somos humanos, temos falha. E muitas vezes nossas falhas é para derrubar outros. Não é por querer, não. É porque é para derrubar. Eu já prego isso há muito tempo. Uma irmã apara a ponta do cabelo, ela não tem vontade de aparar, mas ela para e ela vai sentar na frente de uma irmã que fala até, e que é da mensagem da Bíblia. Ela senta na frente, a irmãzinha, já chega o rei nela, porque ela cortou o cabelo, que é do diabo, e você, talvez pegando a Bíblia, você, mas ela está certa, não está, está errada. Aquela pessoa fez aquilo ali exatamente para te condenar e você não sabe.
Larga de mão de olhar para a vida dos outros. O irmão fulano falhou, a irmã Beltrana errou. Larga de olhar para a vida deles. Eles vão pagar pelos que eles fazem. A Bíblia diz que você semeia, você colhe, então deixa eles. Para que você vai preocupar com a vida deles? Vai entrar na vida deles para poder criticá-los? Deixa eles em paz. Deus tem te dado algo melhor. Deus está preparando um povo, uma igreja para o arrebatamento. Ela não tem que preocupar com as pessoas. Ela tem que preocupar em viver a vida cristã. Amar todo mundo. Ama seus parentes incrédulos. Ame aqueles que te odeiam. Jesus falou isso. E nós não podemos pregar outra mensagem. Ame aqueles que te perseguem, ore por eles. Seja agradecido pelo que Deus tem te dado. Fique em paz, vai dormir em paz. Quem cuida só de si tem sono melhor. É mais tranquilo. Pode se livrar até de medicamentos. Cuida só de si. A gente dorme, que é uma beleza. Eu durmo bem. Não tenho que preocupar com a vida dos outros. Se eu puder ajudar um irmão caído, eu dou a mão. Vamos levantar, filho. Enquanto tiver tempo, você vai apanhar, mas você vai levantar. Não pense que você vai levantar, fica numa boa. Não, agora o pastor está me ajudando, está te ajudando a levantar. Agora ele vai te bater. Você vai colher o que você plantou. Mas eu tenho que te dar a mão, eu tenho que te ajudar a ajudar essa irmã fraca, esse irmão fraco. Agora, os crentes da igreja, aqueles mais velhos, ficam de espreita nisso. Toma cuidado que você é o Judas. Olha o que o pastor está fazendo. Olha, ele está dando a mão para que a pessoa levantar. Não podia, não. Já tinha que tirar debaixo do sangue, mandar para o inferno. Não, filho. A pessoa já está no inferno. Estou tirando ela do inferno, dando a mão para você. Quer se erguer? Quer se levantar? Aqui está a minha mão para você levantar. Eu estou aqui para te tirar do inferno, do engano, para te ajudar na falha que você caiu, porque eu posso cair também numa desta. Mas muitas vezes o crente pensa, eu sou infalível. É o fulano, aquele ali vai cair, é propenso a cair. Eu sou infalível. Não existe homem infalível, só o Espírito Santo, diz o profeta. Ele diz, não existe igreja infalível, só o Espírito Santo. E quando ele pregou a mensagem, ele disse, você sabe quem é que tem uma mensagem da infalibilidade? Ele diz, o sétimo anjo. Por quê? Porque o Espírito Santo está exatamente numa carne naquele dia. A mensagem, aquela mensagem tem a infalibilidade. Você pode crer nela de uma forma descansada. É verdade. Eu creio nesta mensagem. Amém? Irmãos, não vai dar para a gente ficar falando tudo. É só um pouquinho mesmo que cada um vem aqui e derrama. Certo? Então, eu creio que isso daqui é o suficiente. Amanhã tem mais. E mais alguns pastores podem falar um pouquinho amanhã. E a gente está fazendo assim, se você puder falar 10 minutos objetivo, o povo vai gostar de você. Se você souber que o povo gosta mais de quem fala pouco, se todo pregador soubesse, ele falaria pouco e acertado. Dá na cabeça da taxinha. Fala pouco. Aí, o povo gosta disso daí. Aquilo entra, aquilo se guarda mais, ouvindo menos, se guarda mais. Então, isso faz bem. Por isso Mombrana, ele não conseguia, porque tinha um ministério muito grande, suas pregações, 2, 3, 4, 5, 6 horas, é muita coisa, mas ele dizia, olha, 40 minutos. E era difícil pregar 40 minutos. Como é difícil pregar 40 minutos. Mas agora piorou no nosso tempo. Agora estamos falando 10 minutos. Piorou, irmão. Agora está mais difícil para você. Como que eu vou juntar o recado? Eu gosto de ver quando o pregador tem condição de fazer isso. Eu gosto.
Junta tudo ali, 10, 15 minutos, tá. O povo sente bem, aquilo ali, por sentir bem você não tem que pular, você não tem que gritar, não tem que bater palma, aquilo tem que penetrar, é a palavra, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra, diz a Bíblia, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós desejamos, Senhor, seguir o que o Espírito Santo está fazendo neste dia. Porque sua palavra diz que o Espírito Santo não dirá nada de si mesmo, mas tudo que ele ouviu falar, ele vai falar, ele vai repetir. Por isso nós hoje, Senhor, não temos que falar nada de nós mesmos, porque a sua palavra diz para nós profetizarmos outra vez. Então tudo que nós ouvimos o 7º anjo pregar nos 7 selos, sobre 7 trovões, novo nome, então nós estamos aqui para falar apenas isso daqui, nada de nós mesmos, mas isso que o Espírito Santo está determinado a falar nesse dia. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.